Olá pessoal, meu nome é Cristina Nazário e esse é o canal do Tester Code. Sejam muito bem-vindos. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre como nós podemos fazer um teste de contrato baseado no esquema ou na especificação usando o Postman. Então, vamos lá. Bom, no teste de hoje, no vídeo de hoje estaremos utilizando a API do ServeRest. É uma API voltada aí para que nós possamos estar utilizando para os nossos testes mesmo. Fiquem à vontade para explorar depois, é uma API muito bacana. Vou deixar o link aqui na descrição também. Nesse caso, estarei fazendo os testes em cima de dois endpoints, que é o endpoint de cadastrar usuário e de listar usuários cadastrados. Por que eu escolhi esses dois endpoints? Porque a estrutura deles é bem diferente uma da outra. Essa aqui ela é um pouco mais simples, esse é um objeto com duas propriedades. E quando a gente olha para listar usuários cadastrados, a gente pode observar que é um objeto com duas propriedades, uma do tipo number e a outra propriedade de usuários é do tipo array e é uma array de objetos e tem umas propriedades aqui dentro. Então, ela é bem interessante para a gente ver as diferentes formas que a gente pode estar trabalhando aí e manipulando o esquema. Tudo isso sobre as tipagens, quais são as tipagens que o JSON esquema aceita, qual é a estrutura que a gente deve ter. Tudo isso você encontra na documentação, tá? Vou deixar aqui na descrição também. Por exemplo, aqui, ó, quais são os tipos específicos. String, number, integer, object, array, boolean, null. Então, a gente consegue estar vendo quais são as tipagens, qual é o formato que a gente deve estar trabalhando aí quando estiver trabalhando com o esquema. Estaremos utilizando também a biblioteca AJV dentro do Postman para estar fazendo a validação dos nossos esquemas, que é entre aquilo que a gente tinha como expectativa, que é aquilo que está descrito aqui na documentação, né? E o que de fato a API retornou para a gente. Então, vamos lá para o Postman. Aqui dentro do Postman, eu já importei a documentação da API, já gerei minha collection, a API está aqui, já gerei minha collection. Vamos fazer nossa primeira requisição. Deixa eu esconder essa partezinha. Vou fazer um teste aqui. Testes. Vou enviar. Ctrl Enter, tá? Atalho para dar o send. E aí ele tem a mesma estrutura, de fato, com o que está na nossa documentação. Vou fazer os acertos aqui na abinha de testes, vou declarar o esquema, vou fazer os acertos tudo aqui, porque eu não vou mais estar utilizando esse esquema em outras requests. A ideia é só que eu esteja mostrando para vocês. Mas caso vocês, por exemplo, estão no projeto em que 3 endpoints têm o mesmo retorno, eles têm esse mesmo retorno, a mesma estrutura. Eu aconselho vocês a fazerem isso, na pasta ou na collection, dependendo de como as requests estiverem distribuídas. Que aí você armazena na variável, que pode ser na variável aqui em pré-request, e aí você pode estar pegando elas nas requisições e fazendo uso delas. E caso em algum momento você precise estar realizando alguma alteração, você alteraria em um só lugar, ao invés de vir procurando em todas as requests que você definiu aquele esquema, tá? Só uma dica. Então, tá, vamos começar. Eu vou criar aqui a minha variável, que vai ser responsável por armazenar o nosso esquema. Vou colocar com o nome de esquema mesmo. E aí, eu vou começar a dizer qual é o tipo dela. O tipo do retorno, analisando aqui, ela é um object, ela é um objeto, né? Tem as chaves aqui iniciando, as chaves fechando e as propriedades dentro. É um objeto. O objeto sempre vai ter chaves, tá, pessoal? Objeto. E aí, ela é do tipo object, e aí, ela é um objeto. E um objeto, ela tem as propriedades, que são duas, a message e o ID. Então, vamos declarar aqui quais são as propriedades. Aí, dentro de properties, vou definir quais são as propriedades e qual o tipo delas. Qual é a tipagem delas? Vou definir aqui minha primeira message. E agora eu vou dizer qual é o tipo dela. O tipo dela é uma string. Cadê uma string?
A gente pode ver, assim, eu vejo por olho, eu vi por olho, né, por conta daqui, mas se a gente for na documentação, a gente pode ver por aqui também. Opa, deixa eu ver aqui. Tá. Usuários. Tá. Certo. Deixa eu ver se aqui ele vai falar pra gente. Não, né? Tá. De olho, assim, eu vejo que ele é string por conta de estar em volta de aspas duplas, tá? Mas se a gente for lá na documentação do Swagger, só um minutinho. Se a gente for aqui e olhar o model, a gente vai ver aqui o detalhe, ó, que message é do tipo string e o ID é do tipo string também. Mas só olhando assim também a gente já consegue dizer qual é a tipagem, porque string sempre vai estar dentro de aspas duplas. Então vamos voltar para o Postman. É sempre importante a gente estar olhando de acordo com a documentação, tá, pessoal? Porque, de fato, a documentação é a nossa fonte de verdade. Então, a gente tem que seguir ela, tá? Bom, aqui eu declarei a mensagem, eu disse o que ela é, já descrevi, na verdade. Agora faltou o ID. Vou colocar aqui o type. Opa, é tipo string. Certo. Então, já disse aqui que é um tipo objeto, que é essa parte aqui. E aí eu entrei, né? E aí eu disse quais são as propriedades desse objeto, que são essas duas. Só que aí a gente sempre vai esperar que elas sejam retornadas. Então, uma forma de dizer que a gente quer que elas sempre retornem e que caso elas não retornem, nós sejamos notificados, iremos usar o required. O required quer dizer que elas são obrigatórias. E aí a gente passa o nome das propriedades. O required, ele recebe um array, né? Então a gente coloca ele aqui, as propriedades aqui separadas por vírgula. Maravilha. Então, vou salvar aqui. E aí vamos continuar. Eu vou imprimir no console só para vocês verem como é que tá. Deixa eu limpar logo aqui o console. Esquema. E aqui ela foi impressa pra gente, ó. Idêntico com o que a gente definiu. Tá? Bom, maravilha. Eu vou fechar aqui, tá tudo ok. Vamos agora pegar a informação de resposta, né? Vamos pegar o que está sendo retornado aqui. Const JSON resposta. Receber.response.json. Bom, e aí vamos começar com o nosso teste. Vamos dar um nome para ele. Validar esquema. Esquema de cadastro de usuário. Certo. E aqui a gente agora vai fazer uso da nossa biblioteca, que agora é onde a JV entra em ação. Vamos trazê-la para cá para dentro. Vamos chamar ela. E agora a gente vai vamos instanciá-la. Criar uma instância. E aqui dentro a gente vai dizer que a gente quer que todos os erros ali sejam retornados de uma vez. Então a gente vai dar um all errors true. O que acontece quando a gente não declara que all errors seja igual a true? Ele vai acabar, deixar assim, né? Vai funcionar também, tá? Sem problemas. Mas caso a gente tenha, por exemplo, uns 3 erros, sem o all errors, ele vai acabar trazendo de um por um. Então, a gente vai descobrindo os erros conforme a gente vai corrigindo. Quando a gente coloca all errors igual a true, o susto é de uma vez só. A gente já vê todos os erros estando de uma vez e a gente já está ciente já de quais são os possíveis erros que estão acontecendo. Eu prefiro ele porque ele imprime tudo de uma vez, eu já fico ciente, o baque é de uma vez só.
Tá ok? Mas vocês sintam-se à vontade para fazer o teste, como que é com erros igual a true e sem ele, porque poder for ele vem falso, tá bom? E aqui a gente cria uma variável que vai ser responsável por armazenar o resultado da validação. A gente vai usar o validate do JV, onde ele vai fazer uma comparação entre os esquemas. E aí, se eles forem iguais, ele vai retornar true. Caso não, ele vai retornar aí o false, né? E também, vou parar por aqui a explicação. A gente vai avançando nela conforme a gente for vendo. Então, vou dizer aqui que é valida, retorno validação, validate. A gente vai passar agora, por argumento, os dois esquemas. Que nesse caso aqui, o esquema que a gente definiu e o que a gente está recebendo. JSON-resposta. Com isso, agora a gente vai fazer o nosso assert. pm.expect. A gente espera que retorno validação seja igual a true. Tá? Vamos lá. Vai dar erro. Deu erro aqui no nosso teste. Ih, tem algo de errado aqui. Botei a JW. Opa. Meu Deus, eu tirei W. Certo. Agora deu certo. Porém, a gente teve um erro. E a gente nem sabe por que deu esse erro, né? Vamos então agora... lembra que eu falei? Eu quero que todos os erros sejam impressos ali pra gente ficar logo ciente. Então, para imprimir o erro pra gente, a gente usa chama o errors. E aí ele vai trazer todos os erros pra gente. Só que aí ele traz dentro de um array. Então a gente precisa converter ele para string. Porque se for deixar dentro que ele tá aqui ele não vai imprimir direito no console, não. Bom, mas vocês podem fazer o teste também, tá? Sem o stringify para ver como é que é exibido para vocês. Bom, agora eu coloquei aqui, nosso erro vai ser exibido. Ó, bem melhor, né? Bem mais rápido identificar qual é a casa raiz da nossa falha. Daí ele fala o quê? Que tem propriedades obrigatórias aí que não estão retornando, que é a message e o ID, ó, missing property. Meu inglês não é muito bom não, gente, mas dá pra ir, né? Então, é o ID e o message. Cadê? Ó. Então, a gente espera que essas propriedades, elas sejam retornadas. Contudo, elas não estão retornando, porque a gente levou um 400. De acordo com as regras da API, nós não podemos fazer o cadastro com e-mail já cadastrado. Então, eu vou colocar um e-mail randômico aqui. Que aí vai ser legal que o nosso teste sempre dar positivo. Vou fazer o envio. E agora foi, o teste passou. Porque a gente está passando agora um e-mail diferente. Com isso, a gente também vai dizer, a gente consegue também validar, tá? A gente consegue também validar sobre a questão de propriedades adicionais, tá? A gente vai chamar aqui, ó, additional properties. E a gente vai dizer que a gente não vai aceitar propriedades adicionais. Por que isso é interessante? Porque, às vezes, né, dependendo de como for a dinâmica, a gente não fica ciente de como que evoluiu, né? Como que a nossa aplicação evoluiu. Então, é interessante que a gente também fique ciente de quais evoluções que ocorreram na resposta. Ou, às vezes, também acontece de propriedade não ter que retornar, tá retornando de acordo com a condição lá da regra de negócio, né? E aí, dependendo de como for a nossa dinâmica dentro do time, pode ser que a gente não, nosso time, né, nós não estejamos por dentro, e aí a gente acaba tendo ali tendo já um alerta dizendo que, ops, alguém que não deveria retornar está retornando. Então, a gente vai dizer que a gente não aceita, então vai ser igual a falso. Cris, de onde você está tirando esse additional properties? Bom, da documentação, claro. Aqui. Tem alguma coisa de... Aqui, ó. Additional properties. Eu falei que tinha alguma coisa sobre isso. E aí ele fala, property false. E aí ele fala aqui pra gente sobre práticas e tal. Então,
Por isso que é interessante vocês darem uma lidinha aí na documentação, porque ela tem bastante coisa interessante pra gente. Tá. Vai dar sempre true. A gente precisa ver nosso teste falhando para que de fato a gente veja que está fazendo sentido, que não está dando um falso positivo pra gente ou um falso negativo. Então, eu vou criar um mock para que a gente consiga simular, tá? Para ver se de fato, caso uma propriedade adicional venha, a gente vai ser notificado. Então, eu vou criar aqui o mock rapidinho. Certo. Vou copiar aqui, vou ir aqui, vou alterar, né, o valor da nossa base URL para apontar para o nosso mock. Caso você não saiba como criar um mock, para que serve um mock, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, então dei uma olhadinha depois. Bom, enviei, ele tá olhando para o nosso mock. Quem é esse mock? Esse rapaz aqui, ó. Podem ver que é a mesma coisa, ó. Mesma coisa. Então, vamos... Eita, tá com o nome... Tá aqui com que eu tinha feito o teste, gente. Deixa eu salvar. Ó, show, certinho. A gente vai fingir que não tinha aquele cris lá. Vamos criar uma nova propriedade aqui, ó. Propriedade função. Função ADN, por exemplo, tá? Mas vamos criar mais também. Função ADN e ativo. A gente diz que é igual a true. Vamos salvar e vamos requisitar aqui. O nosso teste, ó, deu falso. Porque as duas propriedades aqui que não existiam estão retornando. E ele vai dizer pra gente aqui, ó, additional property, função, additional property ativo. Aí ele fala, ó, should not have additional properties, ou seja, não deveria retornar e tá retornando. Então, a gente de fato tá vendo que se vier propriedades adicionais, ele vai estar acusando aí. Então, o mock também é uma boa alternativa para quando a gente quer simular um cenário e a gente não tem como simular naquele momento, ele é uma boa, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa parte que a gente está falando aqui, né? Do porquê que a gente montou esses asserts, de como que a gente está fazendo a validação e por que dessa biblioteca. Bom, usei o AJV porque ele é bem mais atualizado, né? E ele tem esse recurso de mostrar o erro. É possível também fazer esse teste de contrato com o TV4. Só que já tem um tempo que ele não é atualizado e ele também não imprime pra gente os erros, tá? Então, por isso que eu indico que vocês usem o AJV, porque para esse tipo de teste ele é o mais indicado e ele é mais atual, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, dando continuidade agora com o listar todos os usuários cadastrados.